Prisões superlotadas, com frequência comparadas a universidades do crime. Um custo elevado para a sociedade, não apenas em termos de segurança, como também em termos de custos financeiros. Mas a Constituição determina que o Estado deve investir na ressocialização do preso. E para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de Reintegração Social e Ensino do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Seja bem-vinda, Mara. Muito obrigada. Essa tarefa é uma tarefa dificílima, um desafio, na verdade, né? Um grande desafio. Quantos presos se estima que haja no país hoje? Quantos deles serão inseridos no programa de ressocialização? Nós temos hoje um pouco mais de 514 mil presos dentro do sistema prisional brasileiro. Dentre esse grupo, nós atualmente temos cerca de 20% dessa população carcerária envolvidas em atividades laborativas. O nosso projeto é de implementar oficinas permanentes dentro dos estabelecimentos penais, como se colocasse uma bandeirinha naquele espaço voltado à capacitação profissional do preso. Agora, as prisões, pelo que se vê nas manchetes, principalmente dos telejornais, estão superlotadas, há um excesso para cada 100 vagas de prisões, há 165, segundo algumas estimativas, ainda de junho do ano passado. Como planejar e como fazer isso em prisões que a gente vê muitas em condições degradantes? Isso. Sobre esse assunto, a gente tem que atuar em várias frentes. Então, a gente realmente tem um déficit carcerário muito alto. Para déficit carcerário, a gente pode atuar gerando vagas, com construção de estabelecimentos penais ou ampliação desses estabelecimentos penais, mas a gente também pode atuar em outras frentes. Na entrada, por exemplo, com a questão de alternativas penais, né, implementando ou fortalecendo algumas políticas de penas alternativas. Essas alternativas seriam, no caso, prisões domiciliares para algumas penas e tornozeleira eletrônica. Isso é viável do ponto de vista legal? Bem, existe um decreto regulamentando uma lei das tornozeleiras, né, dessas alternativas. Mas a gente está aqui atuando, então, em entradas, geração de vagas ou impedindo que as pessoas que realmente devam estar no sistema ingressem, mas o nosso foco aqui, que a gente está desenvolvendo um trabalho para as pessoas que estão dentro do sistema, de forma com que elas, na saída, não reingressem. É esse o nosso mote aqui, é esse o nosso objetivo. Então, a gente está cuidando, a gente está fazendo programas de ressocialização voltadas para a capacitação profissional, de forma que a gente dê uma outra alternativa para essas pessoas. Algumas instituições do Estado, por exemplo, se não me engano, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já recebem alguns egressos de penitenciárias que estão lá como se fosse uma espécie de estágio laboral, trabalhando numa tentativa de ressocialização. A iniciativa privada tem participado desse esforço? Tem. A iniciativa privada tem participado. Nós temos excelentes exemplos em unidades da federação. Temos parcerias de entes públicos também. O próprio Ministério da Justiça é um órgão que também recepciona. A gente tem um contrato em que a gente tem uma parceria com uma fundação aqui em Brasília, em que ela identifica pessoas do sistema prisional do Distrito Federal e vem atuar em estágios dentro do próprio MJ. Então, agora, tem várias parcerias importantes. Para a empresa, porque se há de convir que o preconceito é muito grande e o preconceito, em muitos casos, é justificado, porque a reincidência no crime tem um percentual muito elevado. Para quem oferece oportunidade ao egresso da prisão, qual a vantagem? Hoje a nossa legislação, a Lei de Execução Penal, a LEP, ela prevê que quem está no regime fechado, ou semiaberto ou aberto, ele pode ser contratado por uma empresa sem o vínculo da CLT. Então, existe uma flexibilização. Além disso, a LEP, ela prevê que essa pessoa privada de liberdade, que está nesse formato de trabalho, ele pode receber, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. Então, tem algumas flexibilizações de incentivo a essa contratação. A própria nossa legislação prevê isso. Agora, o senhor tem razão. Existem vários preconceitos que envolvem. Então, a gente precisa ter toda uma sensibilização, tanto dos parceiros, os entes públicos, quanto as empresas, pessoas de direito privado, em que são pessoas da própria sociedade.
e que cedo ou tarde elas retornarão para o convívio social. A gente só tem que ver que tipo de pessoa a gente espera que saia do sistema prisional. Então, é uma chance que a gente está dando, enquanto no sistema, que a política pública ela chegue lá. Muitas vezes, para esse preso, é a primeira oportunidade que eles tiveram. Outras é a última oportunidade que eles vão ter. Mas o fato é que a gente tem, em um momento da vida dessas pessoas, elas 24 horas na tutela do Estado. Então, a gente precisa ter alguma entrega para essas pessoas. Algo mais. A gente tem que dar mais uma oportunidade. O custo de cada preso para a sociedade, em média, é estimado em R$ 1.600 por mês. Haveria como calcular o custo da ressocialização? A gente pode calcular a questão de, a cada 3 dias de atividades laborativas, esse preso ele consegue remir um dia de pena. Da mesma forma, a cada 12 horas de atividades educacionais, ele também pode remir um dia de pena. E essas duas remissões, elas podem ser cumulativas, de forma com que uma pessoa envolvida em uma atividade laborativa, em um turno, e estudando, envolvida numa atividade educacional em outro turno, a cada 3 dias ele consegue remir 2. Isso tem um impacto direto nesse custo que o senhor está falando, porque são dias a menos dessas pessoas no sistema prisional. Sem falar em todos os ganhos que a elevação de escolaridade ela traz para a pessoa, como a mudança de valores e a questão da atividade profissional. Então, hoje a gente tem um perfil de uma população carcerária com um baixo índice de escolaridade e com pouca capacitação profissional. Quando elas saem do sistema, elas vão para onde? Quem são essas pessoas que vão trabalhar na educação, no ensino e na ressocialização dos presos? Quem são os presos? Quem são essas pessoas que estão trabalhando lá, ou que vão trabalhar lá nas penitenciárias, nas prisões, junto aos presos? Elas vão receber algum tipo de formação específica? Bem, a gente está aqui tratando... tem várias questões que a gente pode discutir sobre essa sua pergunta. Pois não. Né? Então, existem parcerias em que o Estado ele traz a iniciativa privada. Então, a própria empresa, ela estabelece um pedaço dela dentro do sistema prisional e utiliza a mão de obra deles ali. Então, são os profissionais da própria empresa que têm uma capacitação específica, porque a gente está tratando de um grupo específico também, que tem algumas restrições, por exemplo, restrição de comunicação e restrição de ir e vir. Por exemplo, na prática, vamos dar um exemplo desta restrição de comunicação. O que é a restrição de comunicação? Bem, o preso ele não tem a possibilidade de pegar um telefone celular e fazer um contato com alguém. Então, ele não pode, naquele ambiente... Então, ele é monitorado por alguém. Ali ele se reporta a alguma chefia. Sempre, sempre. Todo o grupo que ele está envolvido, seja na atividade educacional, existe um responsável de ensino, como se ele tem envolvimento com uma atividade laborativa, existe o responsável por aquela equipe. Normalmente tem um profissional que é do próprio sistema prisional. Então, ele é da administração prisional, que ele está cuidando até por escolta ou por segurança daquele grupo. E também tem o responsável por aquela atividade em si, para saber se a pessoa está fazendo corretamente, assim como qualquer empresa, que tem o seu supervisor, o seu coordenador. Da mesma forma, a gente está tratando de um grupo diferente, por quê? Porque tem alguém da administração prisional que também que é responsável por aquele grupo. Não é só a empresa que cuida. Doutora Mara, recentemente o Senado recebeu, o presidente do Senado, o presidente José Sarney, recebeu das mãos de uma comissão de alto nível um estudo sobre a reforma do Código de Processo Penal. No que esse novo código, nessa proposta, pode afetar a ressocialização dos presos, porque algumas penas foram acrescidas e outras foram bastante reduzidas. O impacto ele vai ser, com certeza, grande. O que a gente tem que observar é que toda alteração legislativa ela vai nos pautar nossas atribuições. Então, tudo que a gente vem atuando, seja na área de ressocialização, as próprias atribuições que o DPEM ele tem, ele está pautado na legalidade. Então, um projeto como esse, ele vai impactar na nossa atuação. Ponto a ponto deve ser analisado, como o senhor bem falou. Algumas posições algumas penas vão acrescer, outras não. Então, com certeza tem um impacto grande no sistema prisional. Agora,
A senhora também é coordenadora de ensino. Né? E o que é ensinado lá dentro das penitenciárias para os presos? Então, essa coordenação de ensino, a gente fala reintegração social do preso, internado e do egresso. Quando a gente fala em reintegração social, a gente está falando de assistências à saúde, assistência jurídica, social, ensino do preso e a capacitação profissional voltada para a geração de trabalho e renda. O ensino dessa coordenação ele é voltado para os servidores que atuam no sistema prisional, que também a gente atua nessa área. Então, a gente está numa grande luta de capacitar esses nossos servidores que atuam no sistema prisional. Não apenas os agentes. O ensino não é para o preso, né? O ensino do preso ele está dentro da reintegração social. Então, quando a gente fala a coordenação de reintegração social... a capacitação para os funcionários isso, e o ensino para o preso. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande um ensino de português, quer dizer, um ensino instrumental para aqueles que pretendem aprender mais ou se aprimorar para, numa perspectiva futura, serem ressocializados. Isso. Agora, a sociedade ainda é muito cética quanto à possibilidade de ressocialização, né? Sociedade brasileira. Aliás, não só a sociedade brasileira. Vocês planejam ou já executam algum trabalho junto à sociedade, algum trabalho de divulgação na mídia? Eu acho que à medida que a gente vem divulgando as nossas políticas públicas, a gente está fazendo um trabalho de sensibilização. É importante a sociedade ter noção de que são pessoas oriundas da sociedade e que cedo ou tarde elas estarão de volta à sociedade. Então, qualquer investimento que se faça enquanto eles estão no sistema prisional, a gente está pensando no retorno deles à sociedade. E quando a gente fala de capacitação profissional dos servidores, também é uma forma muito importante, porque só com a capacitação, só com um servidor qualificado, que a gente realmente consegue fazer valer as políticas públicas penitenciárias que a gente tem tanto tentado implementar. Na sua experiência, você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter presenciado alguns casos exemplares de tentativas de bem-sucedidas de ressocialização. Cite alguns, por exemplo. Me vem já na memória um senhor que fez dentro da penitenciária um curso de pedreiro, um curso de eletricista, um curso de ceramista e de padeiro. E quando ele saiu do sistema prisional, ele levantou sua própria padaria. Levantou literalmente as paredes e montou sua própria padaria. É um grande exemplo. E ele foi capacitado dentro do sistema prisional. E esses exemplos, evidentemente, eles poderão servir como para motivar emocionalmente alguém que se dispõe a ajudar essas pessoas. E a cada um deles que a gente consegue resgatar é uma grande vitória. A cada um deles nos dá esse incentivo para a gente continuar lutando. Agora, que tipo de apoio vocês dão às famílias dos presos antes que eles se ressocializem? Isso é uma questão muito importante. Toda ressocialização ela deve tentar voltar ao seio da família. A gente percebe quando essa pessoa privada de liberdade, ela retorna, ela tem um resgate da família, a ressocialização ela é mais fácil, quando ela tem algum vínculo anterior e um vínculo positivo, né? Porque quando ele volta para um vínculo que era negativo, a tendência é continuar na mesma estrutura. Nós temos já há algum tempo conversado com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o órgão responsável pelas políticas públicas sociais e de envolvimento e resgate dessas famílias. É uma questão muito importante, a família, a religião, a volta, as referências, né? Que não só aquele grupinho que ele atuava antes da criminalidade, mas resgatar outros valores para essa população. As boas influências. As boas influências. Mara, com certeza essa é uma tarefa muito difícil, que vai precisar de muito esforço de toda a sociedade. E eu gostaria de abrir o espaço para que você diga o que você acha de mais interessante para motivar o espectador. Eu agradeço essa oportunidade, realmente é um grande desafio. Nós temos mais de 514 mil pessoas privadas de liberdade no sistema prisional e a gente tem que pensar como a gente imagina que essas pessoas saiam do sistema, porque cedo ou tarde elas vão sair e elas vão estar de volta à sociedade. Então é um momento que a gente tem de fazer a diferença, de implementar políticas públicas, ofertar, às vezes é a primeira oportunidade, às vezes é a última oportunidade que eles tiveram. Mas é um momento de
fazer uma transformação dessas pessoas. Agradeço a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto aqui. Nós é que agradecemos. Boa sorte e muita força nesse trabalho. Cidadania conversou com Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de ressocialização do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Cidadania agradece a sua atenção e até a próxima.